Fala, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje o tema é sobre a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, né? Hoje esse tema é um tema muito importante porque todos estão tentando abolir a lei, né? Não todos, mas a maioria dos cristãos, dos pastores, das igrejas, eles estão tentando abolir a lei de Deus. A lei de Deus hoje está sendo muito pisada, gente. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque como a gente já viu no estudo passado, né, em Tiago 2, 10, 11, nós vamos ser julgados por essa lei. Então a gente precisa ter um cuidado, né, grande com essa lei. Saber de fato se ela foi abolida, se ela não foi abolida, se ela ainda está em vigência, né? Qual lei que foi abolida? Será que é os 10 mandamentos? Né? No caso, se ela foi abolida, será que eu posso matar, roubar, adulterar, mentir, desonrar pai e mãe? Entende? Então, hoje aprenderemos sobre a lei de Deus. Semana passada aprendemos sobre o juízo de Deus, onde ele usará a sua lei como norma no juízo. Segundo Tiago 2, 10 e 11. A lei de Deus hoje está debaixo de forte ataque. Essa lei tem sido atacada, mudada. Muitos ensinam que ela foi abolida. Hoje vamos saber, né, o que a Bíblia fala sobre isso. Quando Deus citou a lei para Moisés no Monte Sinai, isso não quer dizer que ela surgiu ali. Quando Deus enviou a sua lei para Moisés lá no Monte Sinai, é assim, não quer dizer que a lei começou ali, né? Como a gente já viu nos estudos passados, eu acho que o passado. Quantas leis já existiam ali no Gênesis, né? Como por exemplo, quando Caim matou Abel, né? Deus não aprovou isso. Se Deus não aprovou é porque já existia uma lei, certo? Então ela não passou a existir com Moisés, ela apenas foi transcrita por Moisés. Moisés apenas escreveu o que já existia. E por que então ela foi escrita? Porque antes ela era conhecida de forma oral, mas por causa do pecado e do homem, cada vez mais longe de Deus, por causa da escravidão do Egito, que durou 400 anos. Para que o povo voltasse ao Senhor e compreendesse os seus propósitos, a lei então foi escrita. O que aconteceu? Antigamente a lei era só oralmente. E como o povo estava ficando longe de Deus por causa do pecado, aí o povo foi aprisionado como escravo no Egito, e eles ficaram 400 anos, eles não tinham lei. Então, com esse tempo todo, as pessoas que já sabiam da lei, elas foram morrendo, né? E as pessoas passaram a esquecer a lei, elas foram esquecendo a lei. Então, por isso que Deus, através de Moisés, escreve, aí ele coloca ela escrita para o povo, né? Para o povo não esquecer mais e voltar para Deus. E não só a lei de Deus, mas Moisés escreveu um livro de leis. As leis cerimoniais, as leis civis, leis que envolviam sobre propriedades, enfim, várias leis Moisés escreveu, né? Então, uma prova de que as leis já existiam é só a gente ir para o Gênesis e descobrir que ali já constatava a lei de Deus. Então vamos aqui para a primeira perguntinha, que diz assim: o que Cristo ensinou a respeito da lei? O que ele ensinou? Mateus 5, 17 e 18. Olha que interessante esse verso aqui. Mateus 5, 17 e 18.
Não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Ele veio ampliar a lei. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. Gente, a gente poderia parar por aqui. Esse texto para mim é tão direto, é tão profundo. Os céus e a terra não passaram e o fim ainda não chegou. Como que as pessoas hoje podem abolir a lei, falar que a lei já não tem mais valor? A lei moral de Deus. Porque existe uma lei sim, gente, que ela foi abolida, que já passou o tempo dela, que é a lei de matar cordeirinho. Certo? Porque Jesus já morreu na cruz por nós. A lei de matar cordeirinho, né, apontava para Cristo. Certo? Né? Até que João, no batismo de Jesus, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então Jesus já morreu por nós. Pronto, não precisa mais matar cordeirinho. Mas a lei moral de Deus, essa lei é eterna. É impossível abolir essa lei, deixar essa lei de canto, essa lei não faz mais sentido, porque é isso que eu estou falando. Se essa lei foi abolida, então eu posso matar, roubar, adulterar, entende? Então tá tão certo aqui para mim, olha, eu vou ler de novo. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei. A terra já passou? Não, a terra ainda existe. Nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim. E aqui em cima no 17, Jesus fala assim, ó, não pense que eu vim para acabar com a lei. Jesus não veio acabar com a lei. Entende? Então tá tão direto aqui, tá tão significativo, tá tão fácil de entender, né? Então assim, o que Cristo ensinou a respeito da lei? De que ele não veio mudar a lei, nem destruir com ela, e sim cumprir. E se ele não tivesse cumprido, ele teria pecado. Então Jesus é o nosso exemplo, ele cumpriu a lei. Ah, Júlio, mas a gente é pecador, a gente não consegue cumprir a lei e tal. Sim, tudo bem. Mas só o fato da gente estar tentando observar a lei, estar tentando cumprir a lei, porque, gente, eu penso também dessa forma. Mais cedo ou mais tarde a gente cai em pecado, a gente cai em tentação. Mas a gente precisa se levantar e continuar tentando guardar a lei. Não desistir. Não falar, não, eu sou pecador, eu não consigo e não guarda. Não é assim. Existe uma grande diferença. Entende? A gente precisa caminhar nesse caminho de tentar e sempre tentar. A gente caiu, levanta e continua tentando. Caiu, levanta. Entende? Esse é o processo. Se Deus estiver vendo no seu coração e no meu que nós estamos tentando falhamente, porque nós somos falhos, guardar a sua lei, isso para ele já basta. Então a gente precisa tentar. A gente não pode se acomodar. Essa é a diferença, né? Então, segunda perguntinha. Cristo guardou a lei? João 15:10. Uma pergunta óbvia, né? Diz assim, João 15:10. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. Então assim, gente, guardar os mandamentos, eu não guardo os mandamentos para ser salvo. Eu sou salvo pela graça, por Jesus, por tudo que ele fez por nós, por mim. Entende? Eu sou salvo pela fé em Cristo, por acreditar em Cristo, por acreditar nele. Mas eu guardo a lei, gente, por amor.
Eu não guardo a lei para ser salvo. É por amor. Porque Cristo está pedindo para mim, meu filho, faça isso, guarda isso, vai por esse caminho. Aí por eu acreditar nele, eu ter fé nele, em tudo que ele está dizendo, eu faço por amor. Então eu sou salvo pela graça, mas eu serei julgado pela lei. Então eu não posso deixar a lei de lado. E por amor eu guardo a lei. Entende? Eu tento fazer o possível para eu fazer aquilo que Cristo está me pedindo. Entende? Com os meus defeitos, com as minhas falhas, às vezes não conseguindo guardar perfeitamente, mas Cristo, ele está vendo, ele vê no nosso coração que a gente está se esforçando, que nós estamos se preocupando em fazer a vontade dele e não a nossa. A gente não pode fazer a nossa vontade, e sim a vontade do Pai, a vontade dele. Entende? Então assim, se obedecerem aos meus mandamentos aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Isso aqui é muito grave, muito sério. Então se a gente obedece, Jesus nos ama. Porque ele está pedindo para a gente guardar, para a gente obedecer a ele, né? Terceira perguntinha. Como a lei de Deus chegou à humanidade de forma escrita? Êxodo 31:18. Olha que fantástico esse verso aqui. Êxodo 31:18 diz assim: Quando Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou a ele as 2 placas de pedra, onde o próprio Deus havia escrito os mandamentos. Olha que interessante. Deus ele permite, né, os profetas, os apóstolos, os homens escrever a Bíblia. Mas a lei dele, ele não permite os homens escreverem. Ele mesmo, o próprio Deus, desceu aqui na terra e escreveu com o seu próprio dedo. Eu acho que isso, gente, deveria fazer a gente pelo menos parar para pensar. Porque a Bíblia inteira foi escrita por homens, inspirado por Deus. Mas a sua lei não. A sua lei, o próprio Deus escreveu com o seu próprio dedo. Não faz a gente pensar? Então Deus escreve ela com o seu próprio dedo. A única parte da Bíblia que Deus não permite o homem escrever. Ele próprio o faz. Qual é o significado de Deus escrever a sua lei com o seu próprio dedo? É que ele não pode, a lei, não pode ser alterada. Não tem como mudar a lei, modificar a lei, tirar, colocar. Não tem isso. A lei é a base do governo de Deus. No seu governo sempre há decência e ordem. Tudo é feito em harmonia. Por isso que essa lei não pode ser mudada. É por isso que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Ela não pode ser mudada, gente, abolida. A lei de Deus é eterna. Porque se ela não fosse eterna, a gente ali em Tiago não falaria que a gente vai ser julgado por essa lei. E lá em Apocalipse também fala que os vencedores que vão vencer a tribulação são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Como que vamos abolir a lei? Às vezes eu não entendo o que estão pregando aí fora. De verdade. Quarta perguntinha, vamos lá. O que Jesus ensinou sobre a obediência aos mandamentos? João 14, 15 e 21. Diz assim: Jesus continuou: se vocês me amam, obedeça aos meus mandamentos. Gente, é tão claro isso. Se a gente ama Deus, a gente precisa obedecê-lo. Fazer a vontade dele, não a nossa.
É por isso que a parábola das 10 virgens, o que acontece? Um grupo vai ser salvo e o outro não. Só que todas tinham a Bíblia, todas iam na igreja, né? Todas estudavam a palavra de Deus, davam estudo bíblico, mas só um grupo foi salvo. A gente precisa entender isso. Por que só um grupo foi salvo? Por quê? Por quê? Aí a gente vai para Mateus, né? Eu gosto sempre de ler esse verso para a gente frisar isso na cabeça, entender o que está acontecendo. Aí a gente vai para Mateus 7, o que diz? 7:21. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do Pai que estás nos céus. Então qual é o segredo? A gente fazer a vontade de Deus. Então eu não guardo a lei, gente, para ser salvo. Eu guardo a lei porque eu amo a Cristo, porque Ele está me pedindo. Aí o verso 21 diz assim: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Olha que lindo. É uma questão, gente, de obediência. Apenas isso. Uma questão de amar a Deus. Porque lá em João, em 1 João, esse verso é um verso muito forte para mim. Aqui em 1 João 5, não, 1 João 2, olha o que diz. 2:3. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza que o conhecemos. Se a gente obedece, a gente o conhece, a gente o ama, a gente prova que o ama. Entende? Agora, olha o versículo 4. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, olha o que a Bíblia diz, é mentiroso e não há verdade nessa pessoa. Por isso que Jesus está dizendo, meu filho, se você me ama, você vai me obedecer. Você vai guardar os meus mandamentos se você me ama. Se você realmente diz que me ama. Pois se você diz que me ama, mas não guarda os meus mandamentos, você é mentiroso. E não há verdade em você. É muito sério, gente. É por isso que estão pisando na lei de Deus. Isto é estratégia de Satanás, porque pensa comigo, se Satanás consegue tirar a lei de você, o que acontece? Você vai automaticamente já vai estar em pecado. É muito perigoso isso. Ele sabe que se ele tirar a lei de você, você será julgado pela lei. Tiago 2, 10 e 11. Entende, gente? É muito sério a questão da lei. A gente não pode abolir, tirar essa lei e falar que ela não está mais em vigência. Isso não existe, isso não é Bíblia. Vamos lá. Quarta perguntinha, né? Não, a quinta perguntinha. Antes de ir para a quinta perguntinha, eu gostaria de falar uma coisa que é muito significativo também. Porque assim, por que Jesus morreu na cruz então? Jesus morreu na cruz porque a sua lei foi transgredida. O homem saiu de perto de Deus, ele transgrediu a lei. E um Salvador precisava morrer para nos resgatar de novo, entende? O que se foi feito no Éden, com Adão e Eva. Então, se essa lei não tem valor, ela perdeu validade, então para que Jesus morreu? Se um dia ela ia perder a validade. Tem coisa que não faz sentido. Porque torna a dizer, se ela foi abolida, então eu posso matar, roubar, adulterar, desonrar pai e mãe, né? Colocar o nome de Deus em vão, falar o nome de Deus em vão. Entende, gente?
Quinta perguntinha. Se a lei de Deus não foi abolida, qual é a sua função? Gálatas 3:24 e Romanos 3:20, 7 depois. Diz assim, aqui em Gálatas 3:24. Olha que interessante. Assim a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Então nós somos aceitos por Deus através de quê? Por meio da fé. Então qual que é a função da lei? A função da lei, gente, é nos levar a Cristo. Quando a gente peca, a lei ela mostra que a gente pecou. Você pecou. Entende? Então assim, aí ela nos leva até Cristo. Porque é Cristo que perdoa. É Cristo que apaga os nossos pecados. Então a função da lei é nos levar até Cristo. A função da lei é nos mostrar que nós estamos em pecado, que nós pecamos, que nós estamos em pecado. Certo? Agora vamos para Romanos 3:20. Olha que interessante também esse versinho aqui. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. A gente não é salvo pela lei. Entenda isso. A gente é salvo por Jesus, pela graça, a fé em Jesus. Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. A função da lei é essa. É nos mostrar que estamos em pecado. Só. Então, se você tira a lei, se você abole a lei não precisa mais ser guardada. Então, acabou o pecado? Eu já não estou mais em pecado? Agora eu posso fazer o que eu quero da minha vida? Entende como não faz sentido a gente abolir a lei? Não faz sentido. Ela mostra pra gente, meu filho, você está em pecado, a lei está te acusando. Ó. Volta para Cristo, vai para Cristo, pede perdão a Cristo. Agora, Romanos 7:7. Esse verso para mim é maravilhoso. 7:7, que diz assim: O que vamos dizer então, Paulo dizendo, que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Entende? Então a lei, a gente precisa da lei. Para a gente saber se a gente está no caminho certo ou errado, gente. Olha que estratégia maligna de Satanás. Se ele tira a lei de nós, pronto, acabou, ele venceu. Ele venceu. Se ele tirou a lei, então na nossa cabeça o que acontece? Eu não preciso mais fazer isso, fazer aquilo. Eu já estou na graça. Não preciso mais da lei. Pronto. Você será condenado. Por quê? Porque você será julgado pela lei. Porque a lei mostra aonde nós estamos errando. E ela que nos leva a Cristo para pedir perdão. Entende essas coisas? Olha outro texto aqui de Romanos 3:31. Olha só. Será que isso quer dizer que por causa da fé, nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Aí olha o que Paulo fala. Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Gente, aonde que a lei foi abolida? Então, por causa da fé, a lei foi abolida? Não, a Bíblia está dizendo que não. A lei tem o seu valor, a lei está em vigor. Olha que fantástico, como é bom a gente estudar a Bíblia para saber. E outra coisa, gente, não são 9 mandamentos, são 10. O próximo estudo nós vamos estudar sobre o sábado. Muitas pessoas estão tirando o sábado da lei, mas o que fala lá em Tiago? Se você guarda 9, mas transgride 1, você é culpado de todos. Então a gente não pode tirar o sábado da lei, não tem jeito.
É como se fosse um elo, uma corrente de 10 elos. Se você quebra um elo da corrente, acabou a corrente. Então não tem como a gente tirar um mandamento, abolir a lei. Não entre nessa. Estude a palavra de Deus. E digo mais, não acredite em mim. Vá você para a Bíblia e estude a Bíblia. Veja o que ela está dizendo, não o que homens estão dizendo. Veja o que a Bíblia está dizendo, gente. Isso é muito sério, porque é a nossa salvação que está em jogo. É a nossa salvação. Gostaria de ler de novo aqui Gálatas 3:24. É que eu li na minha Bíblia é a linguagem de hoje. Eu gostaria de ler na linguagem mais antiga. Eu gostaria de explicar alguma coisa que na minha Bíblia, na linguagem de hoje, fala diferente. É a mesma coisa, mas ela fala diferente. Eu gostaria de explicar uma coisa aqui que diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então, assim, o que é aio na Bíblia ali? Nos tempos da Bíblia, nas famílias judias, havia um servo na casa que era chamado de aio. Ele tinha a função de pegar as crianças e levar para a sinagoga, para ter as classes, para estudar, as aulas. Essa era a função do aio, do serviçal ali da casa. E depois trazer as crianças para casa, de volta. Então a lei serve para nos levar a Cristo. Esse é o significado. Quando a gente peca, a lei nos mostra isso e ela nos leva a Cristo para pedirmos perdão a Ele. Então o que acontece aqui? A Bíblia ali ela está fazendo uma historinha, né? Eu vou ler de novo aqui, ó. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então, assim, o que é a lei? É como um aio. E o que é o aio? Isso que eu acabei de ler para vocês. O serviçal pegava as crianças e levava para estudar na escola e depois trazia de volta. Então, a lei é a mesma coisa. Ela te leva até Cristo. A gente peca. Aí ela pega e te leva até Cristo. Certo? Que é isso que eu expliquei, para a gente pedir perdão a Cristo. A lei não pode me ajudar. Só Cristo é que pode. Então a lei, né, ela não pode perdoar os meus pecados. Quem perdoa é Cristo. Mas nós precisamos da lei para sabermos se nós estamos pecando ou não. Compare a lei de Deus a um espelho. Isso aqui é interessante. Se você estiver com o rosto sujo diante do espelho, o espelho pode limpar o seu rosto? Então, se você está lá diante do espelho, está sujo e tal, o espelho vai fazer esse trabalho para você de limpar? Não. Então, o espelho é a lei. Ela te mostra a sujeira. Entende? Aí vamos supor, o pano é Cristo. Aí você vai até o pano e pega e limpa a sujeira. É Cristo que te limpa. É Cristo que nos limpa dos pecados. Então o espelho nos leva até o pano, que é Cristo, para Ele nos limpar, para o pano nos limpar. Interessante, né? Então assim, a lei ela não tira o nosso pecado. Só Cristo tem o poder de nos perdoar e de nos restaurar. Certo? Então vamos para a sexta e última perguntinha. Qual será a norma usada por Deus em seu juízo? Né? Que é aquilo que nós estávamos comentando. Tiago 2, 10 e 12. Vamos ler Tiago 2, 10 e 12. Tiago 2, 10 a 12 diz assim:
Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse, não cometa adultério, ó os 10 mandamentos aqui, também disse, não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei se matar. Que está lá em Êxodo 20, viu, gente? Para quem não sabe. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei, que nos dá a liberdade. Então a perguntinha aqui está dizendo, qual será a norma usada por Deus em seu juízo? A lei de Deus, os 10 mandamentos, Êxodo 20. Então não podemos, gente, jamais abolir essa lei. Não acredite o que está sendo dito por aí. Acredite na Bíblia. Vá você para a Bíblia, estuda a palavra de Deus e faça o possível para guardar essa lei. A maior dificuldade, creio eu, para as pessoas vai ser o sábado. É por isso que Satanás está fazendo várias armadilhas para aqueles verdadeiros adoradores, os que querem de fato guardar a lei de Deus. Eles não conseguem, muitos deles não conseguem por causa do sábado. Pega a sua Bíblia e lê lá Êxodo 20, os 10 mandamentos, você vai ver o sábado, o que fala no sábado. Eu vou ler aqui. Êxodo 20, a partir do versículo 8, olha o que diz. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não fará nenhum trabalho nesse dia, nenhum trabalho, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado. Não é a terça-feira, não é a segunda-feira, não é a sexta-feira, o domingo. É o sábado. É o sábado. E existe uma profecia. Por que mudou do sábado para o domingo? Está lá em Daniel 7, se eu não me engano. Existe um poder que mudou esse dia, mas isso já estava profetizado na Bíblia. Então foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Entende, gente? Então assim, a gente precisa se esforçar. Mas existe hoje, além dos judeus, mais de 20 milhões de adventistas do 7º dia que guardam o sábado. Porque às vezes a gente fica pensando, nossa, mas como que eu vou fazer? Eu trabalho no sábado, não tem como eu faltar. Coloque nas mãos de Deus. Coloque nas mãos dele e ele vai conduzir a sua vida. Existe mais de 20 milhões de adventistas que não trabalham no sábado e tem a sua vida. Entende? Tem os seus empregos. Porque Deus, ele cuida, gente. Ele cuida das pessoas que realmente estão dispostas, em fazer a vontade dele. Ah, mas eu não consigo. Não, consegue sim. Coloque nas mãos de Deus, ele ajuda. Deus é maravilhoso, gente. Ele é maravilhoso. E a 7ª e última perguntinha diz assim: a salvação humana depende da lei? A gente depende da lei para ser salvo? Efésios 2, 8 e 9. Diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, não pelas obras. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês,
portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Mas olha o que diz o versículo 10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos boas obras, para que obedecêssemos, que Ele já havia preparado para nós. Então a questão aqui é, nós não somos salvos pelas obras, por aquilo que a gente faz. Porque as obras, gente, aquilo que a gente faz tem que ser por amor. Mas nós somos salvos por Cristo, Ele que nos salva. Mas Tiago 2,10 já fala. Tiago 2, deixa eu ver aqui. Tiago 2,17 diz assim: a fé é assim, se não vier acompanhada pelas obras, é coisa morta. Então nós somos salvos por Jesus, pela fé em Jesus. Mas se ela não vier acompanhada pelas obras, pela obediência, é coisa morta. Não adianta de nada. Esse é o ponto. É as duas coisas andando juntas. Certo? Então, para finalizar aqui, eu gostaria de ler umas coisinhas aqui, que diz assim: nós precisamos pregar a integridade da lei. Não adianta eu focar num só mandamento e esquecer do outro. Tem muito cristão por aí e até líder religioso que diz que agora a lei foi resumida em 2 mandamentos. O que importa é amar a Deus e amar ao próximo. De fato, Jesus resumiu isso, mas não cancelou a lei. E por que ele resumiu? Porque os 4 primeiros mandamentos se referem você com Deus. E os outros 6 é você com o próximo. Por isso Jesus, ele falou, né? Eu te dou 2 mandamentos agora. Ele estava querendo explicar de uma forma mais simples para o povo. Amar a Deus e amar ao próximo. Por isso ele resumiu, mas não anulou. Agora, quem disse que só porque você ama a Deus você pode quebrar qualquer um dos 4 primeiros mandamentos? Quem disse que amar ao próximo posso quebrar os outros 6? Isso não pode ser mudado. Então nós precisamos estudar esse assunto com mais atenção e deixar que a palavra nos ensine. Porque tem muito cristão por aí que está pisando na lei de Deus. Por isso quero te perguntar: você compreende o que a Bíblia ensinou para você hoje? Gostaria que você pensasse: será que existe algum mandamento da lei de Deus que você não tenha observado? Pense nisso. Será que Deus está chamando a sua atenção hoje para uma verdade que antes você não conhecia? Davi disse que a lei de Deus é perfeita e é impossível melhorar algo que já é perfeito. Perfeito porque ela pode trazer felicidade, proteção, saúde, bênçãos. Se nós escolhermos obedecê-la, é isso que vamos ter: uma cerca de proteção e de bênçãos. Precisamos olhar para Êxodo 20 e meditar se estou no caminho certo. Por isso Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Pense nisso, gente. Pense o que o céu está fazendo por amor a nós. Será que nós estamos retribuindo esse amor que o céu está tendo para com a gente? Será que nós estamos fazendo da forma certa, da maneira certa? Será que estamos sendo filhos obedientes ou rebeldes? Será que estamos fazendo a vontade do Pai
ou a nossa própria vontade? De que lado nós vamos ficar? Do lado do engano, de Satanás, ou do lado de Deus? Porque está tão claro aqui, está tão claro. Precisamos orar a Deus, pedir a Deus mais sabedoria, discernimento, porque eu entendo, diante de tantas igrejas, mais de 40 mil denominações cristãs pelo mundo, todas estão dizendo ter a sua verdade. Em quem nós vamos acreditar? Por isso que eu entendo as pessoas. Cada um fala uma coisa, mas nós temos que ser que nem os bereanos. Nós não podemos acreditar em homens, e sim na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos orar intensamente todos os dias e estudar a palavra de Deus todos os dias. Porque, gente, está havendo um engano gigantesco aí fora. Isso é estratégia do inimigo para enganar a mim e a você. Por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus, gente. Porque Jesus está voltando. Nós seremos julgados pela lei. A lei é eterna, a lei é santa. A lei não é 9 mandamentos, são 10. Que possamos parar para pensar nisso. E que possamos estudar mais a palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Que o Espírito Santo possa mover o seu coração e que você possa ter entendido tudo o que foi dito aqui. Existe muito mais que a gente poderia estudar, mas por causa do tempo, o que foi dito aqui, creio eu, já é uma base para a gente pelo menos pensar se a lei de verdade ela foi abolida ou não. Que Deus os abençoe. Que o Espírito Santo possa guardar a sua vida e possa te dar sabedoria e discernimento para tudo que foi dito aqui. Fiquem com Deus.